Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa oficina de prática oracular do I Ching. Essa nossa oficina acontece todas as terças-feiras, ela é gravada ao vivo aqui pelo nosso canal, e depois disponibilizada no canal TaoTube, canal Taoísmo TaoTube. Tá? Então, vamos começar aqui no dia de hoje. Tá? Nós temos dois tutoriais, só lembrando, nós temos dois tutoriais que também estão na nossa página no YouTube, TaoTube, sobre tutoriais de como consultar o oráculo. Então, temos um tutorial sobre o uso das moedas e também sobre o uso das varetas. Tá? Então, convido todos vocês, após o término dessa nossa gravação, dessa nossa consulta de hoje, que assistam também os nossos dois tutoriais. Bom, nessa oficina, a gente fundamentalmente vai trabalhar com a parte prática, né? Então, a gente tem uma dinâmica, né? Uma linha aqui de trabalho, onde a gente vai falar sobre a prática oracular do Xing através das moedas. Né? Então, nós vamos falar sobre a postura, sobre a tiragem propriamente dita, a interpretação, seguindo a tradição taoísta do Xing, a consulta ao livro e também vamos chegar a algumas interpretações mais avançadas. Bom, hoje nós vamos fazer a mensagem para a semana, né, que se inicia na nossa semana, na terça-feira, corresponde até a próxima segunda-feira. Tá? E como é que a gente deve se preparar, segundo a conduta taoísta, para consultar o oráculo? Bom, eu gosto sempre de falar da preparação, né? Então, como é que a gente deve se colocar, qual é a nossa postura, né, espiritual, a nossa postura física, para que nós possamos ter uma boa mensagem do I Ching, uma boa conexão com o I Ching, né? Então, o primeiro passo, a folha de papel e caneta, né? Ou um bloco, um caderno, onde você faça as suas anotações. As moedas, né? Que são 3 moedas, que representam o céu, o homem e a terra, né? Vamos falar do trigrama, da tríade. Né? Um local, que deve ser um local constante, ele deve ser um local arejado, claro, limpo, né? O incensário ele é importante porque nós vamos usar, antes da nossa tiragem propriamente dita, a gente costuma fazer uma preparação. Né? Então, as moedas, a gente costuma passar o frente e verso na frente das moedas. Né? Os incensos, a gente vai trabalhar com o conceito do 3 também, 3 moedas e 3 incensos. Né? De preferência, incenso sândalo, né? Se você tiver, são os 3 incensos. Dentro da tradição taoísta, a gente vai falar do mestre, do caminho e do conhecimento, né? Do texto. Então, o conceito do 3 também está presente. Né? E o livro, né? O livro como livro de consulta. Aqui, né, no nosso canal, nós usamos o livro do nosso mestre, o mestre Shen, o livro de Xing, dos 64 hexagramas, e também do mestre Alfredo Juan. Tá? Ambos os livros vão aparecer mais à frente, indicação dessas 2 obras. Também usamos um pano para amortecer aqui, ó, quando a gente joga as moedas, vocês estão vendo aqui sobre a minha mesa, esse pano que tem uma mandala, né? Uma mandala que fala sobre a ordem do I Ching, a organização numérica, a organização numerológica do I Ching. Tá? Ela vai seguir uma orientação dada pelos mestres taoístas. Tá? Bom, postura diante do oráculo. Né? O que significa consultar o I Ching? Né? Consultar o I Ching, a gente consulta o I Ching porque a gente precisa de uma resposta, né? A gente tem uma questão que precisa ser respondida, uma dúvida, né?
uma pergunta que precisa ser respondida e que não está ao nosso alcance a resposta dessa pergunta, né? Necessariamente precisamos consultar o oráculo. Uhum. E como é que a gente se prepara para essa consulta, né? Então, a gente formula uma pergunta, né? A gente passa essa pergunta para o papel, né? E depois a gente... É como se nós esquecêssemos essa pergunta, porque já fizemos a pergunta, né? O taoísmo, ele fala desse soltar, né? Desse deixar a pergunta por si só, e não ficar com aquela ideia, né, na cabeça em relação à pergunta. A postura de se manter em silêncio, né? Isso é fundamental. Então, entender que quando a gente está consultando o I Ching, esse pequeno ritual, né, é que vai nos conectar a essa força do oráculo. Tá? Então, é importante a gente seguir esses passos? Sim, ele é importante. Os passos são importantes, porque na medida em que a gente segue, né, e a gente vai trabalhando o nosso coração, a gente vai se conectando com os mestres do caminho e a gente vai esvaziando o nosso coração. Como? Se mantendo em silêncio, né? Então, importante, se você tiver algum caminho espiritual, alguma prática, alguma devoção, né? Ou até mesmo gostar de uma bela poesia, vale a pena, né? Você se preparar recitando, né? Lendo esse texto, tá? Para aqueles que meditam, né? Que o I Ching, ele está no caminho do tal, né? Quem está no I Ching está no caminho do tal também, né? Então, a gente sempre fala da meditação como forma também de se esvaziar, né? De se conectar, né, com essa força espiritual dos mestres do oráculo. E a mensagem, né, que a gente tem aqui, como a gente começa, quando a gente vai formular nossa pergunta, é bom que a gente tenha em mente, né, como vamos fazer, como essa pergunta vai ser feita, né? Na verdade, primeiro a gente deve entender qual é o assunto que pode ser perguntado ao I Ching. Ora, nós podemos perguntar ao I Ching assuntos sobre a nossa vida, né? Sobre nossa conduta, sobre a nossa carreira, a relação com a família, a relação com os nossos pais, com os nossos filhos, a relação afetiva, né? A relação com a casa, né? Com o ambiente da casa, com o ambiente do trabalho. Podemos perguntar também sobre a relação nossa com a nossa expansão, com a nossa prosperidade, né? Como é que nós podemos manter boas relações com o mundo externo, por exemplo, né? E também sobre saúde, né? Sendo que a questão sobre saúde, eu evito perguntar sempre sobre, por exemplo, né, sobre uma questão de cura, né? Por exemplo, de um resfriado, né? Vou ficar boa do resfriado, vou ficar curada do resfriado, né? A gente sempre pergunta qual é a melhor maneira de se conduzir, né, diante de uma situação. Então, no caso da saúde, a gente deveria perguntar ao I Ching qual é a melhor maneira de se conduzir, como devo conduzir-me diante de tal tratamento, por exemplo, né? Aqui, a gente relacionou algumas particularidades que são importantes de serem mencionadas. Então, essa pergunta é sobre sim ou não, né? Devo comprar uma casa, sim ou não, né? Qual é a melhor maneira de perguntar? É favorável comprar a casa X no bairro X, né? Então, é importante que a gente consiga precisar, né? Precisar a nossa mensagem, tá? Perguntas com alternativas, né? Então, fazer uma pergunta para cada... A gente deve fazer uma pergunta para cada situação, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem dúvida se vai fazer biologia ou matemática, não deve fazer uma pergunta que inclua isso, né? Devo cursar biologia ou matemática? Você tem que fazer duas perguntas, uma para cada situação, tá? Perguntas também com mais de um assunto diferente, né? Tem pessoas que perguntam, devo comprar uma casa e depois me casar? Quer dizer, uma sucessão de fatos numa só pergunta, né?
A gente não deve fazer isso também, né? A gente deve trabalhar com o tempo presente, né? Ou com algo que está prestes a acontecer. Pergunta sobre o que não lhe diz respeito, muito frequente também, né? Algumas pessoas, né, ousam, né, se aventuram a fazer esse tipo de pergunta, né? Então, a mãe que quer saber sobre o casamento aí do filho, né? O pai que quer saber sobre a profissão da filha, né? Então, a gente evita perguntar sobre o outro, né? A pergunta lhe diz respeito, né? Então, quando a gente, o próximo passo, né, do nosso trabalho, tendo consciência, né, de tudo isso que a gente falou, né, e tendo consciência que o Xing ele traz uma conexão, né, ele vai nos dar uma mensagem, né, a gente vai partir para a tiragem do nossa mensagem da semana. 8 na primeira. 8 na segunda. 8 na terceira. 7 na quarta. 7 na quinta. 7 na sexta. Então, nós jogamos as 3 moedas juntas, 6 vezes, formando 6 linhas, porque o Xing, a mensagem do Xing é dada na forma de um hexagrama, então são 6 linhas. Nós construímos a nossa mensagem de baixo para cima, né? Então, há 4 possibilidades de combinações numéricas das moedas. 6, 7, 8 ou 9. O 6 e o 9 estão sempre relacionados à mudança, né? Às linhas móveis. E no nosso caso, na resposta de hoje, sai o hexagrama sem linha móvel. Então, embaixo a gente tem o trigrama terra, e em cima a gente tem o céu, né? Então, céu sobre terra. Céu sobre terra, a ideia do hexagrama, ele fala em estagnação, né? Por que estagnação? Ora, quando a gente estuda o Xing, nos textos clássicos, né, principalmente Confúcio, eles vão nos dizer o seguinte: o céu é a força criadora, o céu é a força vital, geradora, né? No sentido de ser grandioso. É ele que vai dar a força, né? Que propicia a criação. E aí, essa força ela vai ter uma correspondência, né, com o sentido dela transformar as coisas, né? Então, o princípio da transformação vem do céu. E esse princípio ele chega até a Terra. Na Terra, a Terra, o trigrama Terra, que é o Kun, ele fala de tudo que pode ser transformado efetivamente, né? Concretizado, materializado, né? A ideia da Terra, do trigrama Terra, como algo que possibilita ser gerado, né? A ideia da Terra como um útero, né? Onde tudo ali se transforma, né? Cresce. Então, o que é ter o céu sobre a terra, né? O céu sobre a terra,
como está aqui, ele vai nos falar de algo que não tem transformação, de algo que não fala em movimento. Por quê? Porque o trigrama céu, ele vai se colocar no lugar dele, que é no céu, acima, né? Então, o trigrama céu na parte superior do hexagrama, ele está no seu lugar, né? Ao passo que a Terra, na parte inferior, né, ou inconsciente ou invisível do hexagrama, ela está na posição dela, no lugar dela. Então, não há troca, né? A ideia da troca do movimento aqui não existe, né? Então, a estagnação, a mensagem nos fala de algo, né, de uma semana, se nós quisermos entender assim, onde há uma ausência de troca, né? Então, pode até haver um movimento, mas esse movimento ele não vai falar em uma transformação, né? Aqui a gente tem a numeração do hexagrama, o número, né, do hexagrama, tem correspondência com a sequência do céu anterior, que aqui a gente está usando CA, e com o céu posterior, que é o CP. Então, normalmente, comumente, né, nós usamos a linguagem do céu posterior. Então, a Terra, né, embaixo e o céu em cima. Na linguagem do céu anterior, a mesma posição, não há mudança no hexagrama, apenas uma questão da sequência. Isso vai trazer um componente importante na interpretação desse hexagrama. Tá? Então, o céu sobre a Terra também nos fala, né, dessa relação, que nós podemos entender a partir da natureza energética do céu. Né? O céu é criatividade, né? O céu ele é expansão, o céu é majestoso, o céu é grandioso. Né? E a Terra ela é acolhedora, ela é receptiva, né? Ela é a mãe, né? Enquanto que o céu é o pai. Então, essas características elas vão estar presentes na estagnação. O céu no seu lugar, na cabeça, né? E a Terra na parte de baixo, né? Então, a semana nos fala dessa força, né? Em que há uma situação, digamos, de acomodação, de estagnação. Né? Céu, na visão taoísta, na visão chinesa, né, nós podemos relacioná-lo também aos elementos. Então, o céu um trigrama totalmente Yan, com 3 linhas Yan, a linha do céu, a linha da terra e a linha do homem, que é a linha do centro. É um trigrama associado ao elemento metal. Metal Yan. Então, é um metal potente, ele fala da justiça, né? Ele fala da retidão. Enquanto que a terra ela está associada ao próprio elemento terra. Né? Então, a terra aqui se apresenta como uma natureza da solidez, da firmeza, né? Da base. Então, o desafio para a gente aqui durante a semana é transitar, né, entre o movimento do céu e a ação do céu e a firmeza da terra. Né? Então, a estagnação acontece justamente por causa dessa falta, ausência de troca. Né? Então, como a gente deve se portar diante da semana? Né? E, para isso, a gente precisa entender a ideia do hexagrama. Do hexagrama estagnação. E esse quadro aqui também é muito importante da gente ver, porque ele vai nos falar, né, como da força do céu e da força da terra, né, da natureza energética. Cada trigrama ele tem uma leitura, ele permite uma leitura. Né?
Então, quando a gente, na verdade, olha para o hexagrama, na etapa aqui anterior, a gente tem como ver, né, uma mensagem, né, que se apresenta em 6 etapas, como a gente viu, sempre de baixo para cima, né, também em 2 partes, nos trigramas, no trigrama superior e no trigrama inferior, né? Então, o inferior, ele fala daquilo que está invisível, né? Ele fala daquilo que está no inconsciente, né? Ele fala do que está interno, né? E o superior é aquilo que é visível, né? Que é demonstrado, que está no nível do consciente, do manifestado. São 2 situações que se complementam, né? O interno e o externo. Então, quando a gente estuda uma mensagem, a gente vai olhar para esses 2 aspectos da mensagem. O que está visível e o que está invisível, né? Então, aqui a gente tem, se a gente for olhar para o que está invisível, a gente tem a terra dando firmeza e solidez, e a gente tem o céu se mantendo grandioso. Ora, essa atitude, né, mais uma vez enfatizando, ela fala que não vai haver esse movimento, essa troca necessária, né? Então, qual é a mensagem que a gente deve seguir nesse sentido? Qual é a orientação que o Xing nos dá para a semana? No livro. Então, o hexagrama aqui já, que é a estagnação, no nosso trabalho aqui, né, no nosso canal, no YouTube, a gente sempre olha, a gente sempre faz análise do ideograma, né? O ideograma arcaico. Então, no livro do mestre Shen, no livro do mestre Alfredo Juan, que a gente vê aqui no cantinho, né? A referência desses 2 livros clássicos importantes, ambos em português, traduzido, né? O do mestre Shen escrito em português, mas do Alfredo Juan traduzido para o português, uma tradução muito boa, né? Ambos trabalham com os ideogramas arcaicos. Por quê? Essa escrita aqui ela é muito importante para a gente entender o próprio sentido, né, da expressão. Então, esse ideograma, na verdade, ele é uma expressão, né? Ele não é uma palavra só, ele é composto por várias palavras com vários significados. Então, a estagnação, se a gente for olhar aqui o ideograma arcaico, a leitura que o mestre Shen faz aqui, ele diz que pode ser decomposto em 2 partes, né? E o que ele vai significar? Ele vai dizer que uma parte pode ser a boca, né? A abertura, passagem ou ofício, um termo muito importante na visão chinesa, e todo o restante do ideograma significa negação. Então, as 2 partes, a boca, né, aqui em cima, e a negação, elas vão falar para a gente da ideia de um bloqueio através do simbolismo da boca. A negação do alimento que entra no corpo, a negação da fala que sai do corpo. Não há havendo uma passagem ou abertura para a energia, fluir de forma desimpedida entre o interior e o exterior. De qualquer manifestação, não haverá o desenvolvimento que leva ao progresso da estrutura. E esta impossibilidade de desenvolvimento caracteriza a estagnação. Ou seja, como eu falei, não há troca, né? A boca ela não se manifesta, né? Então, se a boca não expressa, né? Ou se ela não recebe o alimento, não há como haver aí um desenvolvimento. Então, o céu sobre a terra, né? Na visão do hexagrama, como a gente falou, né? O hexagrama, voltando aqui, superior, o trigrama superior e o trigrama inferior. Então, embaixo a terra, em cima o céu. Ele vai dizer para a gente que o céu sobre a terra é a imagem que se reconhece harmoniosa, que se reconhece na natureza. Mas no hexagrama, ela surge como desarmonia, justamente por causa disso, né? Então, o movimento do céu é natural, é subir. E o movimento da terra, natural, é descer. Então, se o céu já busca essa conexão, essa abertura, né, essa boca superior, né, e se a terra já busca essa boca, né, com o interior, né, então não há troca.
justamente, né? Há digamos assim, usando uma liberdade aí poética, né? Uma natureza preguiçosa que não estabelece uma correspondência, né? Então, digamos assim, seria cada um no seu lugar sem se movimentar, né? Isso vai gerar o afastamento, né? E a consequente paralisação ou falta de fluidez. Então, talvez a mensagem para a semana, né, fosse prestar atenção, né? Prestar atenção se a gente não está se afastando muito, né, dos nossos objetivos, se a gente está se movimentando muito pouco, né? Essa estagnação, né, ela está invadindo, né, a nossa vida, né? Então, isso é importante também. A gente tem em mente, né, que talvez as coisas muito que pareçam harmoniosas, elas podem ser também, mais uma vez, usando uma liberdade de expressão, sem movimento, até mesmo eu ia dizer, no sentido daquilo que não dá sentido para prosseguir, né? Então, também é muito importante que a gente tenha em mente, né, não se deixar dominar, né, por essa estagnação, né? Não é porque as coisas aparentemente estão nos seus lugares que a gente deve se acomodar, né? Isso é muito importante, tá? Então, na decisão, a gente vai ver por que a gente vai ler a decisão. Porque, segundo a chave de interpretação ensinada pelo nosso mestre, quando nós não temos nenhuma linha móvel, que é o caso desse hexagrama, a gente vai entender a mensagem a partir da leitura e compreensão da decisão ou julgamento, né? Então, no livro do Richard William, que é o livro mais conhecido, ele usa o termo julgamento. No livro do mestre Shen, do mestre Alfredo Juan, ambos usam o termo decisão, né? Então, a decisão, como a gente ensina nos nossos cursos de Xing, de fundamentos do Xing, a decisão ela foi escrita, né, a partir da análise, do estudo do Rei Wen, né? E o comentário sobre a decisão, que é chamado Grande Imagem, ele foi escrito posteriormente pelo Confúcio, que é o grande estudioso do I Ching, né? Então, nós vamos ler a decisão sobre o hexagrama estagnação. Ele vai nos dizer o seguinte: estagnação, desfavorável para a retidão do homem superior. O grande parte, o pequeno aproxima-se. Céu e terra não se unem, estagnação. O homem superior adota a virtude da restrição, evita o desastre, não deve exibir sua riqueza. Ora, aqui tem um alerta, né? Como se conduzir, tal como o homem sábio, nesse instante, nesse momento que reina a estagnação, né? Então, a gente vai entender a partir da descrição aqui do mestre Shen, do comentário do mestre Shen sobre o comentário desses dois grandes estudiosos e conhecedores do I Ching. Ele vai dizer: grande partindo e o pequeno se aproximando. O grande partindo é o bloco de linha Yang, que é o próprio trigrama céu. Olha aqui, a gente está vendo aqui, né? Então, grande partindo, grande subindo, grande indo para o grande se movimentando em direção ao céu, que é o próprio caminhar do céu, né? Ele busca sempre ascender, né? Subir, se elevar, né? E a Terra é o pequeno, é o que ele chama de pequeno, né? O pequeno se aproximando. Então, a gente tem o Yin, que vai se aproximando, porque no movimento do I Ching, como a gente estuda, as linhas, elas vão... o movimento do I Ching, ele é ascendente. Então, ele vai de baixo para cima. E a gente tem uma progressão aqui das linhas Yins que vão também se aproximando, né? Então, ele vai continuar nos dizendo o seguinte: se este hexagrama veio como resposta a uma pergunta, a mensagem diz que a circunstância em que você se encontra é desfavorável para quem age com clareza e sensatez. Neste momento, o contexto vai se tornando cada vez mais obscuro e estagnado. Cenário favorável à ação do homem incorreto, que fica à vontade para caminhar com desenvoltura pelas sombras.
correndo menos riscos de ser notado por quem está à sua volta. Este é um processo natural que não se consegue deixar, mas, apesar de irreversível, essa configuração de forças tem seu tempo certo para se esgotar. Desta forma, e essa seria a nossa mensagem, nossa maneira de se conduzir numa situação onde a Terra, né, e aí a Terra associada à obscuridade vai se aproximando, né, ela vai se aproximando do céu, só lhe resta manter a retidão e se resguardar para não sofrer danos enquanto espera o ciclo passar. Então, do que nos fala a estagnação? Não há troca, né, porque ambos vão se manter na sua posição, e as linhas do trigrama Terra, que são as linhas yin, elas vão avançar naturalmente. Esse é o processo natural de ascendência, né? Então, o que ele nos fala? De aguardar, esperar passar esse momento, né? Esperar passar que esse ciclo se cumpra. E como a gente está falando de semana, eu diria para vocês que seria bom que a gente guardasse essa semana, né? Seria uma semana de observar, né? Uma semana para que nós pudéssemos até fazer uma reflexão, aproveitando a natureza da Terra, né? Refletir sobre as nossas atitudes, refletir sobre as nossas posturas, né? E, de uma certa forma, eu diria que seria um momento para tomar consciência, né? Então, aproveitem essa semana, né? Para tomar consciência das suas dificuldades, né? Entender, talvez, o que esteja acontecendo com você e à sua volta. Tá? Essa é uma maneira de interpretar, né? Aqui a gente falou de algumas técnicas sobre a relação dos elementos, sobre a relação dos trigramas, né? Eu vou agora sugerir a vocês que nos acompanhem aqui na leitura, na interpretação do que nós chamamos 4 caminhos, né? Que é uma leitura muito interessante, que a gente costuma fazer, geralmente quando nós não tiramos nenhuma linha móvel na resposta, né? Por quê? Porque a gente vai agora, né? A Marie vai nos ajudar, né, nessa nossa parceria aqui, e vai falar um pouco mais sobre a importância da interpretação dos 4 caminhos. Tá bom? Então, Marie, convido você agora aqui a tomar a palavra. Ok, então, você pode botar para a gente, então, nos 4 caminhos? Então, essa técnica, né, dos 4 caminhos, foi uma técnica que nos foi ensinada pelo nosso mestre, Wu Zhisheng, né? Ela se encontra parcialmente, né, colocada no livro, né, que está nesse um pouquinho à direita aqui dos 4 caminhos, né? Um livrozinho quadradinho chamado I Ching, Alquimia dos Números, né? Que a gente sempre coloca a capazinha para poder ver. No cantinho aqui desse slide mesmo, Thelma. Para o outro lado. Isso. Ó. Né? Então, esse livro é um livro muito interessante, né? do mestre Wu Zhisheng. É algo inédito, né? Que ele traduziu diretamente do chinês, e ele vai fazer uma série de considerações sobre os números no I Ching, né? O I Ching, ele, na verdade, é um oráculo que ele tem como base a imagem, o número, né? E a questão da energia, o fluxo da energia, né? Então, esse livro é muito interessante sobre esses aspectos, e ele vai falar, né, desses portais. São portais de interpretação nos quais a gente deriva do hexagrama resposta, que a gente tem aqui no centro, né, com o grafinho em azul, estagnação. A gente vai derivar 4 possibilidades de aprofundamento da interpretação desse hexagrama, né? Então, eu vou começar aqui, né, por 3 simultaneamente, que são os hexagramas: emocional, material, né, e o racional, né?
Esses 3 hexagramas, nesse caso do hexagrama estagnação, né, eles, por métodos diferentes, que eu vou explicar brevemente aqui os métodos, a gente vai ter um hexagrama resposta, que é o hexagrama paz, né? Então, se a gente olhar o hexagrama racional, é como se a gente estivesse do outro lado da mesa observando a estagnação. Então, a primeira linha se torna a sexta, né? E assim por diante, e a sexta linha é a primeira, né? Então, a gente vê, né, do outro lado, a outra perspectiva sobre o hexagrama. E a gente vai encontrar, então, né, o hexagrama composto por terra em cima e céu embaixo, a inversão dos 2 trigramas originais, né? A gente olhando pelo aspecto material, né, a gente vai ter também o hexagrama paz, mas por outro caminho, que é justamente a inversão dos trigramas, né? Então, a gente aqui, no caso, vai encontrar o hexagrama paz, né, onde vai ter terra sobre céu, mas no caso porque simplesmente a gente inverteu o hexagrama externo da estagnação, né, vai para a posição interior, e o trigrama externo do hexagrama estagnação vai ser, né, justamente o céu, né? Então, a gente tem aqui, né, o hexagrama paz também. E, pelo lado emocional, a gente inverteria todas as polaridades. Então, cada linha yang se torna uma linha yin e vice-versa. E aí, dessa forma, a gente também vai encontrar o hexagrama paz. É muito interessante porque, quando a gente está dentro do contexto da estagnação, ele não é um contexto no qual a gente sinta desconforto, né? Como assim, Marie? Simplesmente porque, se a gente for olhar dentro da perspectiva emocional, da perspectiva material e da perspectiva racional, não há nada que esteja tirando a gente da nossa zona de conforto. A gente estaria experimentando, né, a total harmonia do ponto de vista material. Não há nada que falte, né? Então, não há motivo de nenhum tipo de disputa, e aí, por isso, aquela situação pode perdurar, entre aspas, parada, né? Se a gente for olhar pelo lado emocional, a mesma coisa. Não há nada que esteja causando nenhum tipo de problema, né? Não há nada que angustie. E aí, então, aquela situação, né, onde tudo está no seu lugar demasiadamente, perdura, né? E a mesma coisa do ponto de vista racional. A gente não tem nenhum grande conflito intelectual, alguma coisa que esteja nos chamando a atenção, que a gente consiga detectar, né, do ponto de vista racional, que a gente tem a necessidade de fazer algum tipo de alteração. Então, dentro da estagnação, né, a gente, na verdade, está vivendo diferentes aspectos, né, do hexagrama paz, que seria essa harmonia, né? Então, a harmonia em vários aspectos. É como se a gente ficasse na nossa zona de conforto, e por estar nessa zona de conforto, a gente, as energias, né, elas tendem a estar estagnadas. Você não, né, carece de algo que te dê aquela motivação de buscar algo além, né? E aí a gente tem, né, o hexagrama, que é o hexagrama geralmente líder, né, dentro dessas possibilidades, que é o hexagrama espiritual. Esse hexagrama espiritual, ele vem da análise do nuclear do hexagrama resposta. O nuclear, ele vem a ser justamente o hexagrama que está contido dentro do hexagrama resposta. Então, as linhas do trigrama inferior, elas correspondem à segunda, terceira e quarta linha do hexagrama resposta. Então, a gente vai ter o trigrama montanha, né? A gente tem ali a linha 2 yin, linha 3 yin, e linha 4, ela é uma linha yang, então, formando
o trigrama montanha. E pelo lado, né, do trigrama externo, a gente vai ter o nuclear, né, vai ser justamente a linha 3, 4 e 5, né, do hexagrama resposta, aonde a gente vai ter, né, o trigrama vento. E aí é muito interessante, porque a resposta, né, o hexagrama que a gente poderia compreender melhor, né, o contexto da estagnação, e aí tem tudo a ver com o próprio texto, né, do hexagrama, é o hexagrama progresso gradual, aonde a gente vai ter, né, a montanha no interior e o vento no exterior. Então, a montanha ela vai dizer respeito a uma imobilidade, né? Algo que está parado, mas, enfim, com toda esse porte, essa grandiosidade da montanha, né? Algo relevante, algo consistente, né? E que, como o próprio nome do hexagrama diz, está em um movimento de progresso gradual, né? E aonde é que está o gradual? Justamente no trigrama externo vento, que é, né, com seu par trovão, os 2 trigramas do elemento madeira, que dizem respeito à questão da vida, né? A questão do movimento que gera, né, a vida. Né? Então, se a gente for olhar o hexagrama arcaico, né, do progresso gradual, ele vai dizer respeito, né, à própria imagem da água que penetra nos tecidos. Né? Então, o hexagrama, o nome dele, né, a grafia do nome dele arcaica, vai ser composto, né, por uma parte que é o próprio tecido embebido em água. Assim como a água penetra num solo ressecado, né, ela não vai penetrar de uma forma rápida, ela vai penetrar de forma gradual, assim como um tecido que você molha a ponta e a água vai subindo de forma gradual, assim como a raiz que você irriga e ela vai trazendo nutrientes e a seiva de forma gradual para alimentar a vegetação, as árvores e tal. Então, é muito interessante, porque dentro desse hexagrama estagnação, a gente aceitar que os ciclos da vida são assim, que em determinados momentos, que a gente vai estar numa zona de conforto, e a gente não sabe por onde é que a decadência vai começar, porque quando a decadência começar, a gente já não vai estar mais na estagnação, né? A gente já vai estar em outro hexagrama, em outro contexto da mutação, né? Então, é muito interessante, porque é um contexto que, do ponto de vista espiritual, né, vai dizer respeito a algo que acontece mesmo, né? E que, para você se orientar dentro desse contexto, você deve buscar, né, observar os ciclos, observar o movimento sutil das coisas, como um próprio movimento do vento, né? E essa questão de que tudo é feito de forma gradual e, enfim, paulatina, né? E aí eu queria chamar a Thelma aqui para o debate, para que ela falasse para a gente um pouco justamente dessa questão dos trigramas e dos elementos. Você pode falar um pouquinho, Thelma? Está sem microfone. Oi, Maria, agora eu voltei. O que é interessante, né, eu estava observando você falar, quando a gente abre os 4 caminhos, como a gente fez agora, a gente tem uma visão, né, do movimento, do que vai acontecer, do desenrolar, né? E o desenrolar, ele fala, e aí você falou muito bem, do ponto de partida, né? Que é o parar e observar e ver como as coisas estão acontecendo, né? Naquele momento.
Como a gente falou da mensagem para a semana, essa ideia do nuclear, eu acho que dá um grande impulso. Você falou muito bem sobre o movimento, né? Porque aí a gente tem o céu que se abre e a terra que se movimenta em direção do céu. É quase como se houvesse o progresso gradual. Ele fala, você falou bem, dessa possibilidade de transformação lenta, né? O vento, o céu quando se torna vento, né? Ele traz uma abertura, né? Da mesma forma, a montanha, a terra quando se torna montanha, ela fala de uma aproximação com o céu, né? E o céu, quando se torna vento, fala de uma aproximação com a terra. Então, o progresso gradual, ele fala desse caminhar. Qual é a predominância aí, né? A gente tem predominância do céu e da terra. A natureza do céu e da terra ela vai predominar no contexto maior, né? Então, é importante, você lembrou bem também, a gente não esquecer das virtudes, né? Do metal, né? E da virtude da terra, né? A virtude do metal, a gente já falou que é a justiça, que é a retidão, é seguir em frente com o seu princípio, né? E a terra é o próprio sentido de ser sincero naquilo que você está buscando, né? Então, a sinceridade, né? A ideia de ser leal, fiel aos seus princípios, né? Para que você possa encontrar essa paz, né? Então, o uso das virtudes associadas aos elementos, é muito importante na conduta, muito importante para que a gente possa progredir, mesmo que esse processo, e vai ser, né, um progresso gradual. Eu vejo assim, tá? Isso eu acho muito interessante. Então, durante a semana, que nós possamos usar dessas virtudes, que é o próprio sentido de caminhar na vida, né? Então, ter essa ideia, né, de caminhar, né, e a terra, a montanha, né, ela é o próprio caminhar, né, caminhar passo a passo, né, e encontrando uma comunicação externa, uma flexibilidade. Esse seria o caminhar em paz, né? Caminhar em paz de forma gradual. Né? Um hexagrama, uma mensagem de grande sabedoria. Né? Se você usar dessas quatro aberturas, né? 4 portas, né? Você caminha. E o que é interessante, o hexagrama lá, o arcaico que a gente viu, que nós mostramos, fala de abertura, né? A boca que fala e a boca que fala, né? E a boca que come, né? Então, isso é muito importante. Bom, E essa questão mesmo, né, de que como é que é a inversão das polaridades, né? Porque são aspectos também, né? Um aspecto da paz é a estagnação, e um aspecto da estagnação é a paz, né? Então, é muito interessante isso, né? A gente percebe, né? perceber isso, né? E é muito bonito também que dentro disso, né, o fio condutor dessa meada, né, sendo o hexagrama espiritual, vai falar desse progresso gradual, né? Da gente também não se apegar nem a uma coisa nem a outra, né? Então, é muito interessante, né? Nos nossos cursos a gente fala sobre essa transformação, né? A transformação do céu e da terra, né? Porque céu e terra é o pai e a mãe, né? Então, eles vão se transformar. Inevitavelmente, eles vão se transformar, né? E quando ocorre essa transformação, né? A gente tem o próprio movimento, né? Isso é muito interessante. Vamos ficar por aqui hoje, né, Maria? Agradeço aí a participação de todos. Então, a mensagem da semana, a gente, nesse nosso trabalho aqui de terça-feira, nessa parceria né, que nós temos no canal TaoTube, onde nós falamos sobre as artes taoístas de uma maneira geral, né, sobre Xing, astrologia, práticas taoístas como Tai Chi, Qigong, né, esse nosso trabalho de hoje, né, ele vai ser disponibilizado lá, né? Nós temos um canal no Instagram também, TaoTube no Instagram, né, para quem quiser nos acompanhar.
Essa semana temos várias atividades, né? Os nossos cursos também estão lá no TalTube, né? E em breve teremos mais novidades, né? Mais dinamismo, digamos assim, mais trocas, né? Entre o céu e a terra, né, Maria? Você quer Isso. falar aí? Deixa com você. Queria muito agradecer a você, Thelma, pela parceria, né? Agradecer o apoio dos amigos, né? Que vem nos incentivando. Gostaria muito de também agradecer, né? As pessoas que tomam contato aqui com o canal, né? E, enfim, é isso, né? Na Isso. suavidade e constância, vamos Em frente. colocando as coisas em frente. Isso é É muito isso aí. importante, lembrar sempre de quem está aqui conosco, né? Quem vem nos acompanhando aí passo a passo. E aí, se vocês quiserem conhecer mais, no link da descrição desse vídeo, tá? Vocês podem encontrar tanto os livros, né, que a gente citou aqui, como também o link para conhecer a programação de cursos e conhecer o Instagram, né, da Thelma e também do projeto do Tautu, né? Terças, quartas. Aqui está uma Isso. programação antiga, mas preparem-se para eventos ligados ao Ano Novo Chinês, né? Em breve teremos novidades, né? Um workshop, uma programação, um É convite. o ano do tigre, né? Sim, para 2022 aí, 1º de fevereiro chegando, né? Exatamente. E também o workshop que vai falar também do calendário, né? De como é que é formado, né? Troncos e ramos dentro do calendário taoísta, né? Agora é em outubro, né? Tá certo. É só acessar na descrição desse vídeo, né? O link, e aí você vai encontrar esses detalhes e também fica à vontade para mandar um direct ou uma mensagem aqui para gente. Ok, então, boa noite, bom final de feriado para todos. Tchau, Obrigada tchau. a todo mundo aí. Tchau, até a próxima.